Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao estudar detalhadamente a escatologia, um entendimento vem à nossa mente. De acordo com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a segunda vinda de Jesus acontecerá em meio à apostasia. Apostasia significa negar e abandonar a fé em Deus, de acordo com o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A apostasia basicamente é uma condição: não crer o suficiente para permanecer na fé, e não especificamente ações equivocadas, como o pecar. Aqueles que nasceram de novo, mas mesmo assim cometem pecados, eles retornam para Cristo com profundo arrependimento. Aqueles que nasceram de novo, mas não possuem raízes profundas na fé, não conseguem retornar para Cristo em arrependimento. E também não conseguem crer o suficiente para permanecerem junto de Jesus, a despeito de todas as circunstâncias. Sobre a manifestação da apostasia, existem dois geradores básicos: a perseguição e a vida abastada. Jesus disse no sermão profético que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a perseguição, o amor de muitos que professam ser cristãos se esfriará, ao ponto de abandonarem a Jesus e a igreja, que é o corpo de Cristo, de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas Jesus, também neste texto de Apocalipse, aponta para a apostasia dentro de uma vida abastada. Este tema é contundente porque é extremamente pertinente para nós, igreja em um país livre, laico e abastado. De todas as igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A cidade era importante pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e opulenta. Esta igreja também tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à mesma. Cederam ao poder da potestade do ar que ali atuava. Esta igreja não é confrontada especificamente pela prática de pecados. De modo geral, ela parece ser moralmente correta. A questão é a sua total falta de entusiasmo por Deus e a sua fé decadente. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com sua vida espiritual, mas Jesus não estava satisfeito com eles. Interessante notar que as cartas às igrejas em Apocalipse começam com a carta a Éfeso,
que era sofredora e ortodoxa, mas estava abandonando seu primeiro amor, e terminam com Laodiceia, que não foi corrigida por imoralidades, mas que estava morta em seu amor por Deus. A cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características. Primeiro, era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Em 61 d.C. foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador romano. Os habitantes, eles eram orgulhosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Segundo, era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Terceiro, era um centro médico de importância. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricavam-se ali 2 unguentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio, para fabricar o colírio, era o remédio mais importante produzido na cidade. E quarto, era centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, e em Hierápolis havia fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna na confluência, e nessa condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. O teor da carta não é voltado para os incrédulos deste mundo. O fato de Jesus aplicar a figura da náusea implica que estão no corpo de Cristo, mas se tornaram insuportáveis a Ele. Contudo, Laodiceia também tem a oportunidade para se arrepender e converter-se deste mau caminho, de acordo com o texto lido, capítulo 3, versículo 19 de Apocalipse. Essa carta é um solene alerta para a igreja do nosso contexto. Laodiceia é uma igreja sem Cristo. Vejamos a análise que o Senhor faz da apostasia na igreja em Laodiceia. Tópico A. O diagnóstico que Cristo faz da igreja. O Cristo que está no meio dos candeeiros e anda no meio dos candeeiros, sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico. A igreja havia perdido a sua força, de acordo com o versículo 16, capítulo 3. A perda da força é a desistência na luta contra o pecado. Tanto faz. Isso é traduzido no texto como mornidão. O que faltava à igreja de Laodiceia era o fervor espiritual. A falta de fervor espiritual faz da experiência cristã algo sem significado. Quando tais pessoas permanecem na comunidade, não possuem vigor para andar com Deus. Quando tais pessoas saem da comunidade cristã, não desejam mais voltar. Isto é que é o conceito de apostasia. Fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional. A verdade de Deus é lógica em fogo. O entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer-se ou morrer. O braseiro deve ser cutucado, alimentado e soprado até incendiar. A vida cristã precisa ser cultivada para subsistir. A igreja havia perdido a sua visão, versículo 18, na parte B. Visão é uma das habilidades dos filhos de Deus. Todos veem o próximo passo a ser dado, pois lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Contudo, alguns enxergam os planos de Deus a médio e longo prazo, no caso de alguns obreiros e profetas, de acordo com o texto de Salmo 119, versículo 5 e Daniel, capítulo 12, versículo 4.
Quem tem a visão da vontade de Deus não se desespera, pois está fundamentado na confiança que a sua palavra produz, quando estamos em obediência a esta. Quem tem visão consegue discernir o certo do errado por meio do entendimento bíblico, e assim consegue não pecar ou errar o caminho. Nem sempre as respostas vêm por meio da razão, ou seja, da análise inteligente das circunstâncias. Às vezes a resposta correta vem de cima e somente enxergamos se Deus nos revelar. Liberdade para escolher e agir, mas ardor para obedecer, nos oferecendo como sacrifício vivo. Quem tem visão está um passo à frente das circunstâncias, porque Deus alerta seu povo para estarem preparados e não caírem em armadilhas que possam lhes comprometer a salvação. A visão é consequência de uma vida de comunhão com Deus e de oração. De acordo com o texto de Daniel, capítulo 12, nós vemos que o anjo trouxe a revelação porque Daniel era um homem muito amado. Pelo diagnóstico de Jesus, a igreja de Laodiceia já havia perdido a visão. Não conseguia discernir que o esfriamento espiritual a afastara de Deus. A igreja havia perdido seus valores. Versículos 17 e 18. Eles consideravam que a prosperidade material, bens, saúde, estabilidade, era sinal da aprovação de Deus e de saúde espiritual. Os membros da igreja tornaram-se convencidos e vaidosos, como os habitantes daquele lugar, a característica específica da potestade que operava na região. Eles se esqueceram que a verdadeira riqueza não é ter prosperidade material, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 14, versículo 17. Cristo teve que apontá-los como miseráveis, cegos e nus. Mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar do pó frígio para medicar os olhos, e nus apesar das suas fábricas de tecido. São mendigos porque não têm como comprar o perdão dos seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. São miseráveis emocionais porque precisam de muitos bens, muitas experiências, muitas aventuras para ter migalhas de prazer. Esqueceram-se de que Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esta, sim, é a prova de que realmente dependemos dele e de que o valorizamos acima de todas as coisas. A igreja havia perdido suas vestimentas, versículos 17 e 18, o que significa a santidade. Perda da vestimenta significa a perda da santidade. Santidade significa separação do mundo e consagração a Deus. Somente anda em santidade quem é guiado pelo Espírito Santo, pois consegue viver a vontade de Deus, porque deseja e não porque é constrangido. Lembrando que santidade não é deixar de aproveitar o melhor da vida porque Deus nos manda evitar os prazeres. Antes, Deus nos mostra a santidade como meio de não nos ferirmos com as consequências mortais dos pecados. A falta de cuidado com a separação do mundo enfraquece o cristão e o afasta de Deus. Este então perde suas vestes de santidade, apresentando a sua nudez em duas vertentes. A vertente subjetiva, na qual nos mostra o despreparo, e a vertente objetiva, que seria também a exposição do corpo. Um dos sintomas claros e objetivos da carnalidade é a apreciação da nudez física em público, o que é cada vez mais comum na ditadura da moda e na mídia. Nós cristãos não podemos nos conformar a isso, como fizeram os crentes de Laodiceia. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Você só vomita o que ingeriu.
só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas nele. Fomos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos a delícia de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Mas quando perdemos nossa paixão, entusiasmo e dedicação, nós provocamos dor e náuseas no nosso Salvador. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Esta é uma palavra dura, impopular, mas é verdadeira e ela precisa ser pregada. A igreja de Laodiceia desapareceu. Da cidade só restam ruínas hoje. A igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Assim também acontecerá com aqueles que vivem à semelhança de Laodiceia, caso não se arrependam. Tópico B. O apelo que Cristo faz à igreja. Cristo tem o que a igreja precisa, versículo 18. Cristo prefere dar conselhos em vez de ordens. Mesmo sendo soberano do céu e da terra, Criador do universo, tendo o direito de emitir ordens para que lhe obedeçamos, ele prefere dar conselhos. Ele prefere dar conselhos porque somente existe perfeita obediência quando há liberdade de escolha. A verdadeira obediência não é fruto de imposição ou de chantagem, mas uma opção de escolher fazer a vontade de Deus. A suficiência está em Cristo. A igreja julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Cristo. Como diz o versículo 18, aconselho-te que compres de mim. Jesus tem o que nós precisamos. Seus produtos são essenciais. Seu preço é de graça. Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Para aqueles que são vaidosos e amam as pobres riquezas deste mundo, Jesus tem a salvação e bens eternos. Para Deus, pobres são aqueles que têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas ricos são aqueles que têm o que o dinheiro nunca pode comprar. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Para aqueles que se contaminaram com o pecado e perderam sua santidade, Jesus apresenta o seu sangue que limpa e perdoa todo o pecador arrependido. São as vestes de justiça. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos, para aqueles que já não têm discernimento e não sabem mais o que fazer. Jesus quer abrir os olhos por meio do Espírito Santo que se move sobre a palavra e também por meio da oração. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida, versículo 19. Vemos aqui uma explanação e uma exortação. Eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Desgosto e amor andam juntos. Desgosto sem amor gera desprezo. Porém, Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, ele demonstra a sua misericórdia, dizendo: repreendo e disciplino aqueles que amam. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparências, de faz de conta e de mornidão. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Precisamos trocar os anos de mornidão por anos de zelo, fervorosos no servir e no testemunhar. Precisamos trocar os anos de mornidão por anos de fidelidade. A marca do verdadeiro cristão não é o seu discurso, mas sim sua fidelidade. E a fidelidade é fé sólida e constante durante toda a vida. Cristo convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão. Versículo 20. Triste situação o texto nos apresenta. Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora. A igreja não tem comunhão com Ele. Cristo vem visitar-nos. Coloca-se em frente da porta do nosso coração. Ele bate. Ele deseja entrar.
É uma visita do amado da nossa alma. Embora Cristo tenha todas as chaves, ele prefere bater a porta. Jesus bate na porta através das circunstâncias e chama através da sua palavra, dos sermões, dos hinos, de acidentes e doenças. É preciso ouvir a voz de Jesus. Reflita hoje. Você tem ouvido a voz do Mestre? Concluindo esta mensagem, ele nos chama para ceiar. Versículo 20. Ele está dizendo: existe muito mais na vinda vindoura do que este mundo pode proporcionar. Então, por que vocês deixam a fé fervorosa se apagar gradualmente? Não deixe o espírito da apostasia que já opera neste mundo esfriar a sua fé. Não deixe que a vida confortável, estável e segura do Japão te engane. Este mundo todo se desfará, porque o reino de Deus será estabelecido. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, pois grandioso ele é em perdoar. Que o Senhor vos abençoe.